ácido carboxílico? Primeiro, que é um ácido, né? O que caracteriza um ácido, segundo Arrhenius, que é uma teoria que a gente vai trabalhar muito na inorgânica, e essa teoria vale aqui para ácido carboxílico também. É a liberação do H+, né? Do cátion H+, em meio aquoso. E o H+, aqui do meu ácido carboxílico, é esse cara aqui. É o hidrogênio que está ligado ao carbono. O ácido carboxílico, o grupo funcional dele é a carboxila. O que é essa carboxila? Reparem que eu tenho aqui a minha carbonila, lembra do C dupla O, da carbonila lá da acetona, do aldeído? Essa carbonila aparece ali juntamente com a hidroxila, que é o OH. E aí fica, então, carboxila. É muito legal a gente saber nome do grupo funcional e nome da função. Carboxila é o grupo funcional, a função é ácido carboxílico, tá? Principalmente para a galera aí que vai fazer o ERG, a UERJ traz, às vezes ela cobra nas questões objetivas do exame de qualificação dela esses termos. E aí, o que eu fiz aqui? Eu percebi na semana passada que a gente, né, eu percebi aqui a dificuldade com alguns alunos, não só nessas aulas aqui do aulão de Química, mas também nas minhas aulas da turma social e do projeto ERG, que é o seguinte, dificuldade em visualizar a coisa quando é fórmula bastão. Então, ó, deixa eu até aumentar aqui para vocês. Esse C dupla O, OH, é o grupo funcional do ácido carboxílico, né? Que é a carboxila. Vê se vocês conseguem, fica tranquilo para vocês entender aqui, ó, que essa aqui é a minha carboxila na forma bastão. Conseguem perceber isso? Conseguem trazer a fórmula bastão para a fórmula estrutural para bastão. Isso é muito importante. A gente saber ver e entender esses grupos funcionais, né, em várias representações. Porque isso pode ser cobrado da gente. Mas uma coisa eu já digo, tanto ERJ quanto Enem, assim, a maioria dos vestibulares aí, Brasil afora, gosta muito da representação em bastão. Então, é muito importante a gente saber ler a fórmula bastão, saber entender o que ela está passando ali para a gente, tá? Se alguém ainda tem dificuldade nisso, tem aula gravada com esse tema lá na introdução à química orgânica, de passar da estrutural para bastão, da condensada para bastão e também da bastão para a condensada e tudo mais. Então, super vale, né, essa revisão aí para quem ainda tem dificuldade. Agora eu quero falar sobre a nomenclatura desses ácidos carboxílicos. Quando eu dei hidrocarboneto, eu falei, aprende hidrocarboneto que o resto só vai alterando o sufixo. Isso também acontece aqui com ácido carboxílico. Ainda tem uma certa facilidade. A palavra ácido já aparece na frente, tá? E aí, o nome do hidrocarboneto, o sufixo agora é ico. Então, por exemplo, aqui, eu tenho 2 carbonos. 1, 2. Ácido, por conta da função. Hidrocarboneto com 2 carbonos seria o etano. E aí, ele finaliza com esse oico. Então, a nomenclatura final fica ácido etanóico. E aqui, ó, tá na forma condensada. Quero chamar a atenção para vocês aqui para esse C dupla O, OH. O que vai fazer você compreender, né, esse C dupla O, OH? Isola o cara, COOH. Beleza. Você sabe que o carbono faz 4 ligações, que o oxigênio faz 2 e o hidrogênio faz 1. Então,
Analisa aqui comigo. 4 ligações, C dupla O. Você sabe que tem essa ligação aqui, né, que é para a cadeia. E aí você tem um OH, que é isso aqui, ó. É porque o OH aparece para a gente na orgânica sempre juntinho, mas na verdade é isso aqui. É o oxigênio fazendo uma ligação com o carbono e a outra ligação com o hidrogênio, tá? Então, COOH é o meu C dupla OH, é a minha carboxila na forma condensada. Isso aparece muito também nos vestibulares, então sempre vale ficar atento aí nessa parte. E aqui embaixo, o exemplo que eu dei foi o ácido com 3 carbonos. O hidrocarboneto com 3 carbonos, que só faz ligação simples, é o propano. Então, eu tenho aqui o ácido propanoico. Tranquilo? Terminou em ico, pronto. E não esquece de acrescentar a palavra ácido na frente, porque essa palavra ácido, ela caracteriza, ela faz parte da nomenclatura oficial, tá? E agora, meus amigos, eu quero falar com vocês sobre nomenclatura usual. Por que eu quero falar com vocês sobre a nomenclatura usual do ácido carboxílico? Porque a gente tem um cara muito famosinho, que é o ácido acético. Aparece nas questões a nomenclatura usual, ácido acético, porque ele é um componente do vinagre, tá? Aqui, como é que funciona? Esse acete faz parte dos prefixos usuais. E foi isso que eu trouxe aqui, ó. Os prefixos usuais fogem daquele met, et, prop, but que a gente conhece da nomenclatura oficial, da nomenclatura IUPAC. Então, é um novo prefixo, tá? E aí eu fiz questão de trazer ele aqui hoje por conta mesmo do ácido acético. Ele é famosinho, ele pode aparecer nas questões para gente. Então, eu trouxe aqui, mas ao mesmo tempo vocês vão ver que não é assim, nossa, que super comum. Não, não é nada super comum, tá? O ácido acético em si é famosinho, então ele parece. E aí é lembrar que o ácido acético é o ácido etanóico. Porque nem sempre o nome vai acompanhar a fórmula. E aí, às vezes, pelo nome, a gente tem que saber de quem se trata. Porque em algumas questões você precisa conhecer a molécula, porque exige de você saber quantos mols tem ali, ou então saber a respeito de molaridade, né, quando envolve soluções e tudo mais. E aí isso pode aparecer cobrando a nomenclatura usual. E aqui, ó, vocês sabem, né, que comigo é estudo ativo, total. Eu já vou ficar aqui na minha, vou dar um pause agora na nossa gravação. Vou ficar aqui quietinha 2 minutinhos, enquanto vocês fazem essa aí para mim, e vai falando no bate-papo, porque aí eu já vou saber que eu posso dar o play aqui e a gente corrigir junto, porque tem mais exercício. Por isso que eu só vou dar só 2 minutos. Vamos lá, a Bárbara colocou 2-dimetil, 3-metil, pentanóico. Júlia colocou ácido 2-etil, 3-metil pentanóico. E o da Lorena ficou igual ao da Júlia. Gente, vamos lá. Primeiro, que ó, ácido na frente, certíssimo. Já tem que aparecer esse ácido aí, porque ele está na nomenclatura, tá? Deixa só eu reduzir aqui para a gente trabalhar junto e entender de onde saiu esses nomes e qual é o correto.
Vamos lá. Primeira coisa, selecionar a cadeia principal. A seleção da cadeia principal tem que obrigatoriamente conter o grupo funcional. Então, aquele carbono ali já tem que estar dentro. E aí, agora, o segundo critério é a maior sequência de carbonos. Como assim? Ó, se você descer aqui, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos. Se você for reto, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E se virar lá para cima, 1, 2, 3, 4. Dessas minhas 3 opções, a vermelhinha, se vocês repararem, é a que me dá 5 carbonos, me dá uma quantidade maior de carbonos. Então, ela é a minha cadeia principal. A minha cadeia principal é essa reta aqui, ó, que eu sublinhei em vermelho. E aí eu tenho 2 ramificações. Quem são as ramificações? São os carbonos pendurados aí no negócio. Aqui, ó, uma ramificação, outra ramificação. 2 ramificações. Agora, o que eu vou fazer? Vou numerar a minha cadeia. Como que funciona a numeração? O grupo funcional manda. Ele que domina tudo aqui. Esse aqui é meu carbono número 1, 2, 3, 4, 5. E aí, como que funciona a nomenclatura? Vamos lá. Primeiro tem os meus radicais, depois a minha cadeia principal. Radical, ramificação, mesma coisa, gente. E aí eu coloco isso em ordem alfabética. Esse cara aqui se chama etil e esse cara aqui se chama metil. Vamos lá? Ó, 2 etil. Eu tenho que dizer onde ele está. Ele está no carbono 2, por isso que o 2 veio na frente. 3 metil. Tá bem? E aí a cadeia principal, pente, porque tem 5 carbonos. De ligação simples, ioico, porque o ácido carboxílico é a função dessa cadeia, o sufixo dele é oico. E aí, ó, a palavra ácido na frente. Então, essa aqui é a nomenclatura correta. E agora, Bárbara, eu acho que entendi onde você se confundiu. Vamos lá. Primeiro, você chamou aqui essa nossa ramificação de dimetil. Você chamou de dimetil porque tem 2 vezes o carbono, pelo que eu entendi aqui. Aí deixa eu te explicar. O dimetil, quando você fala dimetil, você quer dizer 2 vezes o CH3, 2 vezes o radical metil. Porque quando você tem 2 carbonos seguidos, é etil. O prefixo é et. Tá bem? Porque, inclusive, ó, não faria sentido na sua nomenclatura você chamar de metil os 2 radicais, que foi o que você fez, sendo que eles são diferentes. Entendeu? Você se confundiu aqui. O que vale na sua revisão é a nomenclatura de radicais, porque o pentanóico você lembrou, e aí a questão da palavra ácido na frente, que você também tem que colocar, tá bom? Vou aqui agora para um próximo exemplo para vocês. Agora, eu fui um pouquinho mais ali aprofundando esse conteúdo. Primeiro, está em fórmula bastão, e eu coloquei algumas características nessa cadeia que eu quero ver se vocês vão pegar isso aí. Vamos lá? Eu já escrevi aqui, né, os nomes que apareceram aqui no bate-papo. E aí, vamos por partes. Nomes muito parecidos, se vocês repararem. A diferença é que o que eu percebi aqui foi... Vem comigo. Quando eu coloco o número, ele está indicando o que vem depois. Nesse aqui de cima, esse 2 oico está me falando que no carbono 2 está o meu grupo funcional do ácido carboxílico. Nesse aqui de baixo, esse 2 está me falando que no carbono 2 tem uma dupla. Tá? Olha a importância de saber colocar
os números no lugar certinho. Eu sei que é algo assim chato, a palavra é essa mesma, chato, mas é muito importante a gente ter essa parte e esse toque aí, né, de lembrar de como isso é importante. Por quê? Porque muda o sentido do nome total, tá bem? Vou aqui por partes e fazer o seguinte. Novamente, deixa só eu reduzir aqui tudo para a gente trabalhar essas nomenclaturas. E aí, começando, como sempre, na parte em que trabalhamos a seleção da cadeia principal. O grupo funcional está nela, aqui tem um carbono. Antes da gente trabalhar isso, só deixa eu pontuar umas coisas com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Lembrando ali, né, revisando funções e dentro da fórmula bastão, cada vértice é um carbono, beleza? Então, esse aqui, é a minha cadeia principal. Aqui, gente, não tem carbono. Essa ligação, é para o OH, é para a hidroxila. Entendeu? Só para chamar a atenção disso aí. E aí, tenho essa ramificação e tenho uma dupla ligação. Muito importante ficar atento a isso. Esse, obrigatoriamente, é o meu carbono 1, porque ele é o carbono do meu grupo funcional, tá? E aí, dentro dessa possibilidade, eu tenho ali que lembrar o seguinte, vamos aqui comigo. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho um radical, que é o metil. Eu tenho uma dupla, né? Isso aparece na nomenclatura da minha cadeia principal. E eu tenho a minha função. Vamos lá. 3-metil. X, porque eu tenho 6 carbonos. A dupla está entre o 2 e o 3. É sempre a menor numeração. 2, eu indico a dupla pelo intermediário em, e o oico aqui é por conta de ser um ácido carboxílico. E aí, ácido aqui na frente. Por isso, essa aqui é a nomenclatura correta. Entendeu? O 2 vem na frente do em. Porque quando aparece esse 2 na frente do oico, o que está dando a entender nessa nomenclatura é que no carbono 2 eu tenho o meu C dupla O, OH. E não a dupla. A numeração sempre vem antes, indicando. Deu para entender isso aqui? Tem mais um exemplo, hein? Professora, só uma pergunta. No caso, se fosse tanto simples, tanto tripla, viria antes? Sempre. O número sempre vem antes da característica que ele está lá indicando. Tá bom, Bárbara? Beleza, obrigada. De nada. Agora é uma coisinha mais fácil. Eu só quero que vocês me falem quais são as funções 1, 2, 3 e 4. Vou dar aqui um minutinho para vocês. Vamos? Aqui tem 3 funções oxigenadas, todas contendo oxigênio. E aí, agora, literalmente, identificar essas funções. Eu já tenho ali a Júlia, que ela colocou cetona, álcool e ácido carboxílico. Só uma coisa, Júlia, eu sei que aqui foi só ácido para responder mais rápido, mas é muito importante você colocar ácido carboxílico, caso seja uma prova discursiva ou até mesmo objetiva, porque quando a gente fala ácido, eu vou ali remeter lá para a inorgânica. Dentro da orgânica é sempre muito bom você frisar ácido carboxílico. E aí, o que acontece? O que eu quero é o seguinte, vamos aproveitar e revisar cetona. Qual é o grupo funcional da cetona? C dupla O entre carbonos.
carbonila entre carbonos. Para ficar mais bonito, mais rebuscado, o grupo funcional da cetona é uma carbonila secundária. Lembrando também que outra função que tem carbonila é o aldeído. Trabalhamos aldeído na aula da semana passada, que é o C dupla O na extremidade da cadeia. Tá? Álcool, ali na função de número 2. Quando aparece ali para mim aquele álcool, o que eu tenho que lembrar do grupo funcional do álcool? É a hidroxila ligada a um carbono que só faz ligação simples. Hidroxila é o meu OH. O carbono que só faz ligação simples, a gente conhece ele também como carbono saturado, ou então como carbono que apresenta hibridação sp3, tá? São várias formas que a gente pode apresentar o vocabulário aí, mudar esse vocabulário e falando do mesmo tipo de carbono. E aí isso pode aparecer nas questões para a gente. A hidroxila também está presente no enol, que é a hidroxila ligada a um carbono que faz dupla ligação, e também aparece no fenol, que é a hidroxila ligada a um carbono que pertence ao anel aromático. Tá? E, além disso, eu tenho o ácido carboxílico, que é o que a gente está trabalhando hoje, é o meu C dupla OH, é a carboxila, sempre presente na extremidade da cadeia. Tá bom? Vamos para mais uma nomenclatura? Ó, passei, tá aí o meu exemplo, vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem. E atenção, hein? Atenção que tem uma pegadinha nessa nomenclatura. Quero vocês aí fazendo. Nomenclatura da Thay foi essa. E aí, Lorena, foi Lorena que colocou aqui? Eu coloquei ácido propan 1,3-óico, mas fiquei muito na dúvida. Vamos trabalhar esse seu nome? Ácido propan 1,3-óico. E Júlia colocou ácido propano dioico. Propano dioico. Vamos lá? Mole para gente? Mole para gente. Tainara já percebeu o que ela errou e ela está indo na da Júlia. Thay, eu já entendi o que você errou também. Vamos revisar aqui, aproveitar e revisar, porque a gente trabalha com esse estudo ativo de fazer o exercício por isso. Quando você bota 2 óico, você está me dando a posição. O número indica a posição de alguma coisa. Quando, na verdade, você queria me dizer que tem 2 vezes o C dupla OH, certo? E aí, para indicar 2 vezes, a gente usa igual o campeonato. Di, tri, tetra, e aí vai. Entendeu? Que é o tal do dioico aqui, para representar esses 2 momentos em que o grupo funcional aparece. E aí, Júlia, que falou propan 1,3-dioico. A mesma coisa, Júlia. Na verdade, você só falou óico, né? Se tem 2 vezes a coisa aparecendo, tem que botar um di na frente, tá? E, além disso, não precisa numerar o ácido carboxílico, porque ele só pode estar na extremidade. Então, ele só poderia estar nessas 2 pontas. Então, você não precisa me dizer, tá? Entende aqui, ó, ácido propan no dioico é o nosso nome correto. Ó, vou para o próximo. Tem mais um aqui, hein? Lorena perguntou, caso fosse aldeído, ficaria assim também? Porque, sim, Lorena, aldeído não precisa indicar, tá? E respondeu ácido EPT 3,5 enóico. Lorena, beleza, tá aqui minha cadeia principal. Não tenho ramificações. Tá aqui minha numeração. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certíssimo, ácido EPT, porque tem 7 carbonos.
No carbono 3 e no carbono 5 tem a dupla, que é o EN, e é um oico, porque é um ácido carboxílico. Só que vocês esqueceram um detalhezinho, meninas. Dienoico, porque eu tenho duas duplas. É um dien. Tá bom? Deu para entender isso que eu falei para vocês do dien, porque tem duas vezes, certo? Aqui é a mesma coisa. Se a dupla está aparecendo duas vezes, vai ser dien. Se fosse uma tripla, di-in. Mais um aí para vocês. Thay respondeu aqui. Opa, vamos lá. Ácido 4-metil pente 2-enóico. Deixa eu reduzir aqui esse tamanho. Vamos lá. Cadeia principal, carbono número 1, 2, 3, 4, 5. Tem aqui um radical no carbono 4, que é um metil. Pente, 5 carbonos. No 2 tem uma dupla, por isso 2-en. Oico, porque é um ácido. Tá certinho, Thay. A sua dúvida em relação à ramificação foi o quê? De começar a contar do outro lado, né? Foi isso? Então, eu fiquei na dúvida se eu colocava 4-metil ácido pente 2-enóico ou ácido 4-metil. Se esse 4-metil ficava antes ou depois da palavra ácido, entendeu? Ah, entendi. Não, coloca já o ácido na frente e segue. E vai com o nome.